Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, começamos o nosso programa de hoje dizendo que o presidente Lula está, nesta manhã, em Washington, nos Estados Unidos, para participar, como de fato já participou agora há pouco, da abertura da reunião anual dos dirigentes mundiais que compõem a ONU, Organização das Nações Unidas. Esta é a 8ª vez que Lula faz o discurso de abertura deste importante encontro dos líderes mundiais, pois o Brasil tem o privilégio de ser o país que abre tal encontro, e Lula já governou o Brasil em 2 outras oportunidades. Ainda neste programa, nós vamos ouvir as palavras iniciais do presidente brasileiro na ONU. O deputado estadual Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa Cearense, no dia 29 de agosto, agora há pouco, uma terça-feira, fez um longo pronunciamento no plenário da Assembleia anunciando sua saída do PDT, sob a alegação de estar sendo perseguido no partido. Na semana anterior ao seu pronunciamento, ou mais precisamente, na última sexta-feira do mês de agosto, dia 25, uma reunião do Diretório Estadual do PDT, presidido interinamente pelo senador Cid Gomes, em razão da licença até o mês de dezembro próximo do presidente deputado André Figueiredo. Pois bem, nessa reunião do dia 25, Evandro recebeu uma carta de anuência para deixar o partido sem ser molestado em razão da lei da fidelidade partidária. A carta de anuência, como dissemos aqui, naquela oportunidade, não tem validade alguma, pois o Estatuto do partido não abre mão dos mandatos dos seus filiados. Pois bem, foi em razão dessa carta de anuência que Evandro fez o longo pronunciamento de despedidas do PDT, recebendo aplausos de muitos dos seus colegas de Assembleia, alguns deles do próprio PDT. Agora, pasmem, telespectadores e ouvintes. Ontem, segunda-feira, 18 de setembro, coisa de aproximadamente 20 dias após suas despedidas públicas do PDT, Evandro Leitão, com a cara limpa, participou da reunião da direção estadual do PDT, como se nada houvesse acontecido em agosto passado. Só político da sua estirpe comete tão grosseira situação. Especulando-se as razões de Evandro Leitão para tal, só admitindo que ele está agora acreditando na ideia estapafúrdia do senador Cid Gomes de que o PT de Fortaleza pode aceitar apoiar um candidato a prefeito do PDT, no caso, ele, Evandro. A ideia, repito, é estapafúrdia por 2 razões. A primeira é que o PT não abre mão de ter candidato próprio à prefeitura de Fortaleza,
sendo a deputada federal Luiziane Lins a candidata, não só pela sua determinação de sê-la, como porque ela, com outros aliados que, como ela, pensam, têm o controle da direção municipal do partido. E, segundo, se eles têm o comando do partido, por que vão abrir mão da candidatura dela? E, segundo, porque o Diretório Municipal do PDT, sobre o qual Cid Gomes não tem a mínima influência, já decidiu que o candidato à sucessão do prefeito José Sarto ou será ele próprio Sarto ou o ex-prefeito Roberto Cláudio. Evandro, pelo visto, acreditando no sonho de Cid Gomes, está convicto de que o senador Camilo Santana não tem força no PT para filiá-lo ao partido e, pelo PT, Evandro ser candidato a prefeito de Fortaleza. Juízes de todo o Brasil contestam proposta do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, de definir que as promoções de magistrados sigam alternadamente o critério de gênero. O CNJ vai decidir a questão na sua decisão de hoje. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. A pauta prevista para a 14ª sessão ordinária de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que será realizada nesta terça-feira, traz 23 itens, que entre eles 5 atos normativos. Marcada para 9h30, a reunião terá transmissão ao vivo pelo canal do CNJ. Um dos atos normativos propõe a alteração dos critérios de avericação, do merecimento da promoção de juízes e juízas e acesso ao 2º grau de jurisdição. O objetivo é promover a equidade de gênero nas promoções da magistratura. Também voltam à pauta 2 atos normativos. Um deles determina que os critérios para a transparência ativa e a prevenção de conflitos de interesses em relação a magistrados. E o outro propõe alterações a normas do CNJ relacionadas à nova lei de licitações e contratos. Essa reunião do CNJ chama a atenção de toda a magistratura brasileira, porque essa decisão, se realmente tomada, ela vai de encontro à lei orgânica da magistratura, que define as promoções de magistrados em todas as esferas, estaduais e federais. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos ou omissões de agentes públicos federais no episódio de vandalismo registrado em Brasília no dia 8 de janeiro passado, quando foram quebrados próprios dos 3 poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, sofre um novo revés com outra decisão do Supremo Tribunal Federal, esta do ministro André Mendonça, dispensando o ex-assessor de Bolsonaro,
Flávio dos Santos Raup de prestar depoimento naquela CPI, depoimento que estava previsto para esta manhã. A parte final da decisão do ministro André Mendonça diz exatamente o seguinte: ante o exposto, com base no artigo 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem de habeas corpus para afastar a compulsoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer ou não perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023. Para o caso de o paciente optar por comparecer ao ato, asseguro-lhe, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, o direito ao silêncio, ou seja, de assim querendo não responder a perguntas a ele direcionadas. B, a assistência por advogado durante o ato. C, de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo. E D, de não sofrer constrangimentos físicos ou morais. Serve esta decisão como salvo-conduto, assina o ministro André Mendonça. Agora há pouco, antes do horário aprazado para o início da sessão da CPMI, o deputado Arthur Maia, presidente desta comissão, em tom jocoso, respondeu à decisão do ministro. Vamos ouvi-lo. Habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça. E acho que nós temos aqui na Câmara dos Deputados, no Senado da República, no Congresso Nacional, que perguntar a nós mesmos, se for o caso, perguntar ao Supremo Tribunal Federal, se pode ter CPI ou se não pode ter CPI. Se pode ter CPI, como está na Constituição, então nós temos o direito de fazer essas investigações, convocar as pessoas para virem aqui, para dar os seus depoimentos que julgamos importantes. Se não pode ter CPI, se a regra constitucional foi mudada e não pode ter CPI, então não faz mais CPI e acaba a CPI. Tudo bem, também é um caminho a ser seguido. Agora, o que não é razoável é nós estarmos aqui fazendo esse papel. Senadores e deputados se reúnem, eleitos pelo povo brasileiro, não tem ninguém aqui que chegou aqui por mandato biônico, todo mundo que está aqui tem voto, chegou aqui porque teve o voto popular, se elegem, chegam ao Nacional, constituem uma comissão parlamentar de inquérito para fazer uma investigação na forma que está na Constituição. Essa Constituição tem poderes objetivos, claros, definidos no corpo da Constituição, e um ministro, com a decisão monocrática, acima de tudo e de todos, simplesmente obstaculariza o trabalho da CPI, impede o trabalho da CPI. Então, semana passada, tínhamos um requerimento, tínhamos uma convocação. O depoente não veio porque o ministro deu uma liminar. Hoje, outra liminar fazendo com que um depoente não venha. Então, é de se perguntar, pode ter CPI ou não pode ter CPI? Há um remédio jurídico, uma ação direta de preceito fundamental, a DPF, que é justamente a forma que se questiona ao Supremo Tribunal Federal da possibilidade ou não de cumprimento de um preceito fundamental. Essa é um instrumento jurídico
previsto também na Constituição. Eu vou conversar com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, porque a ADPF só pode ser suscitada ou pela mesa da Câmara, ou pela mesa do Senado, ou pelo presidente da República. Tem lá, a CPI em si não pode entrar com a ADPF. Mas não é só para o caso dessa CPI, não é para todas as que vão acontecer em outros momentos no âmbito do Congresso Nacional. É urgente que o Congresso Nacional tome uma decisão de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de preceito fundamental para que o Supremo se manifeste claramente se pode ter CPI ou se não pode ter CPI. Eu aceito as duas coisas, só não dá para a gente brincar de fazer CPI. Isso aqui não dá. A gente está aqui hoje, convoca um depoente, vem todo mundo para cá e tal, e não tem porque houve uma liminar favorecendo a um investigado, ou uma testemunha. Isso aí é inaceitável. Eu pedi audiência aos dois ministros, na condição de presidente da CPMI, para pedir a eles que pelo menos, encaminhem para o plenário a decisão deles, submeta a decisão plenária. Porque o pior dos mundos ainda é dar uma decisão que é sabidamente minoritária no Supremo e reter o processo na sua mão, fazendo da sua decisão monocrática algo definitivo. Portanto, é o que nos resta. Bom, tem razão o deputado Arthur Maia nessa sua resignação. Na verdade, a culpa também é do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é culpado por isso. As decisões monocráticas tornam o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, divide o Supremo Tribunal Federal em 11 integrantes. Cada um ministro é o Supremo Tribunal Federal, porque uma decisão monocrática como esta é uma decisão da Suprema Corte. E isso é culpa do Congresso Nacional. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal não pode ir contra leis federais. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal é uma lei interna. Não faz efeito, ou melhor, não é para fazer efeito fora os muros da Suprema Corte. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira, com as atualizações do nosso blog. Também, voltando a este assunto, que o ministro do Supremo permite que Crivellati falte à CPMI dos atos golpistas, e essa decisão, de acordo com o presidente da comissão, Arthur Maia, irá ter que juntar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou Arthur Lira, para então encaminhar uma ADPF, com a ação de descumprimento de preceito fundamental ao Supremo Tribunal Federal diante dessa decisão e de o caminhamento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito a partir de agora. Também temos que líder do PDT na Assembleia acredita que o partido pode eleger mesma quantidade de prefeitos de 2020. Apesar de algumas mudanças em cursos, o deputado Guilherme Landim confia nas incursões que vêm sendo feitas pelo senador Cid Gomes, que é o presidente interino do PDT aqui no estado. Segundo Landim, Cid tem se reunido semanalmente com o partido e recebido lideranças do interior e montado chapas em diversos municípios, além de um trabalho de reestruturação partidária. A escolha do candidato do PT em Fortaleza passa por diálogo com Lula, com o ministro da Educação e ex-governador Camilo Santana e o atual governador Elmano de Freitas, diz Guilherme Sampaio. Ainda de acordo com o deputado, paralelamente aos seminários, o partido tem realizado diálogos internos entre as correntes, componentes da direção e lideranças de projeto em curso, a bancada federal e também a bancada aqui estadual. O PT não se cansa de conversar. Temos muito tempo até o processo eleitoral para avaliar a melhor alternativa em termos de discutir a chapa. Vamos debater profundamente esse processo.
Também temos que o deputado federal Yuri do Paredão se filia a um novo partido antes de retornar para a Câmara dos Deputados. Ele quer o aval do ministro da Educação e ex-governador Camilo Santana. De acordo com o deputado, ele afirmou ter boas relações com Camilo e está esperando ouvir o ministro em relação à sua escolha partidária. Como nosso grande líder no Ceará, seria falta de respeito não ouvir o ministro Camilo. Vou me reunir com ele para saber o que ele acha, qual partido acha que devo me filiar e provavelmente, de acordo com o deputado, ao PSB, partido do pai de Camilo Santana, Eudoro Santana. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque que Lula levará pautas antigas à ONU em meio a dúvidas sobre alinhamento do Brasil com países como China e Rússia. Segundo especialistas, o problema do petista é de que hoje a posição do país na política externa exige um equilíbrio muito mais complexo do que em seus 2 mandatos anteriores. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque também sobre discurso do presidente, que terá agenda com doadores do Fundo Amazônico e líder palestino, encontros com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e Zelensky. Lula terá uma série de compromissos em paralelo em encontros oficiais programados na ONU. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o governo ficou quase 4 meses sem divulgar dados do cartão corporativo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E sobre o ex-ajudante de ordens, a defesa de Bolsonaro pede acesso a depoimento sigiloso de Mauro Cid. O STF já tinha negado a liberação por causa de acordo de delação premiada. Bom, muito bem. Agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. Bom, nas últimas horas dessa semana, né, ontem e hoje, tem havido um silêncio sepulcral em relação a 2 temas de interesse político ou de interesse dos políticos. A PEC, proposta de emenda constitucional da anistia, aquela que garante anistia para os partidos que devem muito, que teriam que devolver muitos recursos, volumosos recursos do fundo partidário por multas estabelecidas, definidas, determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e alguns dos que desrespeitaram as leis ou a lei da cota de gênero. No caso específico aqui, o PL no Ceará, que chegou a ter 4 dos seus deputados estaduais cassados, exatamente porque o partido descumpriu a lei de cotas. No caso, a doutora Silvana Oliveira, a senhora Marta Gonçalves, o Carmelo Neto e o Alcides Fernandes, os 4 deputados federais, ou melhor, estaduais, que tiveram seus mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral e que a PEC da anistia os salvará. Eles não têm tanta pressa, porque a qualquer momento que essa PEC seja aprovada, eles serão beneficiados. Mas a questão da mini-reforma, que é de interesse imediato dos que vão disputar as eleições municipais do próximo ano, esta está no Senado e o Senado não está querendo votar com a pressa que a Câmara votou. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!